viva. Então me perguntou: será que existe alguém de saúde em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que achou na castorete e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E se não me chover, existe um hotel sem nome, e a vida levar terra de tristeza enorme, onde opera a vontade, a miséria é a realidade, é graça e sol. Bom dia, a paz do nosso Deus, amém? Diga glória a Deus, uma forte salva de palmas ao nosso Deus maravilhoso. Glória a Deus, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença nesta manhã de sexta-feira, meu Pai, para clamar pela família, meu Pai, clamar pela sagrada família, buscando, meu Pai, a libertação da família, dos filhos, dos netos, da esposa, do marido, buscando a libertação pessoal, buscando, meu Pai, a transformação e, acima de tudo, meu Pai, a salvação. Então, meu Pai, toma nas Tuas mãos esta manhã, que possamos, meu Pai, colocar a nossa família nas Tuas mãos, porque a família, meu Pai, é o nosso maior bem que nós temos. Vale mais do que qualquer bem material. E se a família vai mal, todos vão mal, meu Deus. E se a família ainda não está na Tua presença, como que nós podemos se alegrar, meu Pai? Então vem, meu Deus, nesta manhã, abençoar a família, meu Pai. Eu quero pedir, meu Pai, por casais que estão internados, meu Pai, com Covid. E são muitos casais, meu Pai. Eu quero entregar aqui a família, a vida do Sebastião, da Lisete, casal que se encontra internado. Quero orar aqui pela dona Raimunda, meu Pai, também incubada. Pela aquela jovem que estava orando ontem, também incubada, com 20 anos. Meu Deus, a família está padecendo, está sofrendo. E se nós não abrirmos os nossos olhos, meu Pai, para clamar, para buscar o Senhor pela família, meu Pai, teremos, meu Pai, coisas piores. Então, meu Pai, venha salvar a família, a nossa casa, nossos irmãos, porque só o Senhor pode salvar, meu Pai. Então nos abençoa com Teu poder, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que toda a família possa ser salva, meu Pai, toda a família pode ser resgatada através do Teu poder, meu Pai, através da Tua misericórdia. Nos abençoe nesta manhã, meu Pai, porque aqui estamos para invocar o nosso Deus maravilhoso, o Deus que nos liberta, o Deus que nos cura, que nos faz algo maravilhoso. Meu Pai, não permita que a família venha ser atingida, meu Pai, mas que ela venha ser salva. Pois assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, com seus olhos fechados. Vamos usar essa canção como oração da família. Aleluia, glória a Deus. Seja abençoada pela trilha do amor. Seja abençoada. Seja abençoado o casamento. Obedece ao mandamento de Jesus, nosso Senhor. Seja abençoada. Seja abençoada esta manhã. Oh, aleluia. Aos seus filhos reunidos Ao pé da cruz. Seja abençoada. Determina a bênção na sua casa, na sua família. e resiste a todo rival pela palavra de Jesus. Oh, glória a Deus. Felicidade faz morada Nesta casa.
abençoada. É a promessa que o Rei dos Reis nos deu. E toda honra e poder a esse Deus maravilhoso. Oh Deus Pai maravilhoso, misericordioso, somos filhos seus. Senhor, cuida do meu lar. Pede para Deus, não deixe de desmoronar. Pede para Deus, haja paz e o pão de cada aleluia. Chame o Senhor, Senhor, cuida do meu lar. Pede para Deus que Deus vai cuidar. Desmoronar. No calor do nosso ninho, e que haja para todos os casais, o Senhor, cuida do meu lar. Pede para Deus, não deixa desmoronar. Olhai por nós, Senhor, escuta a nossa voz, Senhor, cuida do meu lar, não deixa desmoronar, é isso, transforma, meu Pai, e que haja paz para todos. Meu Pai, te pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha falar ao nosso coração, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar a unção, meu Pai, que o Espírito do Senhor venha falar conosco nessa manhã, para que possamos não somente, meu Pai, ouvir, mas aprender, meu Pai. Lava nossas mentes agora, lava nossos corações, meu Pai, nos lava completamente para dar ouvido à Tua palavra, meu Pai. Que haja dentro de nós agora uma transformação, meu Deus, para que possamos se apegar à Tua palavra e ouvindo a Tua palavra, sejamos todos livres, libertos e salvos, porque esse é o propósito que nós devemos ter, seguir a nossa salvação e a salvação da nossa família. E nós estamos aqui nesta manhã, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, maravilhosa. Então, abençoa a todos e quem crê diga obrigado, Senhor, por mais a oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença e principalmente clamando pela minha família. E quem crê diga glória a Deus. Amém? Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Senta um pouquinho. Uma palavra. A palavra hoje é muito importante. Amém? Gente, nós estamos sempre funcionando aí de nós orar pela família. Amém? Sua família é muito importante, gente. Sua família, quando você estiver aqui nessa terra, a tua família é o seu maior bem que você tem. Então, né? A gente tem que entender que a nossa família, apesar de estar casado, né? Apesar de estar morando longe, você tem que orar por ele, gente. Você tem que buscar por ele, diga glória a Deus. A família, ela permanece. Vê lá na porta da sua bolsa, né? Olha lá na porta, entrando pessoal. A família, olha para mim, preste bem atenção, gente. Nossa família, se nós não orar por ela, buscar por ela, nós vamos ser atingidas pelo mal. O que adianta você não ser atingido e a sua família ser atingida? Só ontem, eu ouvi mais um hoje, né? Só ontem, entendeu?
4 casais, estamos de 4 casais, marido e mulher, estão internados no hospital do Covid. 4 casais. Na segunda-feira, uma família inteira está internada com Covid. E isso é qual o problema disso? Falta de oração na família. Nós temos que orar, gente, porque a gente pode ser pego de surpresa, qualquer um pode ser pego de surpresa. Nós não podemos parar de orar, de lutar. A família é essencial. A família é tão importante, é tão essencial, que Deus, gente, Ele formou a família. Ele próprio formou a família. Mas o diabo é para matar, roubar, destruir, para destruir. Eu não consigo, gente, por exemplo, colocar a minha cabeça no travesseiro, entendeu? Sem orar pela família, minha família. Filhos, netos, irmãos. Você tem que se preocupar com isso. Diga a glória a Deus. Tem que orar pela sua família. Nós fazemos sexta-feira, neste horário, especialmente, clamor pela família, para libertar a sua família. Para não ser pego de surpresa, gente, por uma dor, por uma tristeza, né? Vamos orar pela família? Então, abra primeiro a sua palavra, a sua Bíblia aí, meu dizendo, em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Abra aí, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos falar de um homem de Deus que até no momento da sua morte, no momento de morte, ele assim ainda orou ao Senhor, ainda deu um propósito de vitória. Entendeu? Um propósito de vitória. E a gente vai entender muito bem essa palavra aqui. Vamos fazer direitinho, gente, porque a nossa família é importante. Sua família, né? Seu marido, sua esposa. Quantas famílias aí foram vitimadas aí, estão chorando, estão de luto, planteando. Muitas coisas poderiam ser, entendeu? Resolvidas se estivesse buscando a Deus. Porque Deus dá o livramento, Ele é o Deus do livramento. Diga a glória a Deus. Está orando por muitas pessoas, muitas famílias sofrendo. A gente não para, não. 2 Reis, capítulo 13, verso 14. Vamos ler rapidinho? A profecia final e a morte de Eliseu. Vamos entender o que nós vamos trazer nessa palavra aqui para nós? Quem já achou, diga glória a Deus. Amém, amém. Então, olha o verso 14 que diz: ó, estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Bem, Eliseu, vocês sabem quem foi Eliseu, né? Um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem de muitas e muitas vitórias, um homem que teve várias vitórias. Ele era o sucessor de Elias, né? E ele recebeu, né, a porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu manteve, né, uma confiança em Deus em todo momento da sua vida. Eliseu foi usado para curar Naamã. Eliseu foi abençoado para todas as coisas que você imaginar. E Eliseu, até no leito da sua morte, o rei foi até ele. O rei chegou até ele para falar da situação que estava em perigo, que aquele povo mostra que até na hora da morte Eliseu não aceitou a derrota. Mas o problema das pessoas é isso. Não é só aceitar ou não aceitar o mal. Nós temos que lutar, gente. Nós temos que preparar o nosso arco, a nossa flecha,
e atingir o mal. Porque se nós não atingir, nós seremos atingidos. Nós temos que apontar o nosso arco, as nossas brechas, para derrotar o diabo. Porque se você ficar paralisado, uma casa sem oração, uma casa sem buscar a Deus, desprovida, né, do poder de Deus, com certeza ela vai ser atingida. Com certeza ela vai ser atingida. Por quê? Porque é a oração que nos encoberta de todo mal. Diga glória a Deus. Nós temos que estar debaixo da poderosa mão de Deus. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou bispo, eu sou um membro, eu sou um crente. Eu estou bem, que a coisa está boa, nada disso. Olha quantas pessoas, apesar de ser um crente, estão sofrendo aí, padecendo, porque não quer lutar. Nós temos que lutar até o último segundo da nossa vida. Diga glória a Deus. Amém? Você vê, esse homem já estava idoso, já era um homem acima da idade, estava na hora da morte dele, num leito de dor, e o rei foi até ele. Lá no verso 15 diz o seguinte, ó: então ele disse a Eliseu: toma um arco e flechas, preste atenção, um arco e flechas, não uma flecha. Ele tomou um arco e flecha. O que o rei foi lá? Pedir a vitória. Você está entendendo? Foi até o homem de Deus pedir a vitória. Por que as pessoas vêm ao homem de Deus? Para pedir a vitória, para pedir uma saída, para pedir uma resposta. E esse homem, esse rei, mesmo sabendo que Eliseu estava nos seus últimos momentos, ele ainda assim foi lá pedir ao homem de Deus que desse uma direção para vencer seus inimigos. Porque quando você busca a Deus, quando você vem até Deus, os seus inimigos caem. Diga agora a Deus. Eles têm que cair, porque você está buscando a Deus. Então, disse ao rei, né? Eliseu disse ao rei, o rei de Israel, diz assim, ó: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre a mão do rei. Outra coisa importante a gente olhar aí, né? Parece um arco, né? Quando ele preparou o arco, o rei preparou o arco para ver o que Eliseu ia mandar fazer. Então Eliseu pegou as suas mãos, colocou em cima da mão do rei. Entendeu? Por que ele fez isso, gente? Por que o Eliseu tomou essa atitude? Porque o rei tinha muito mais força do que ele, porque o Eliseu estava doente, estava à beira da morte. Mas por que ele fez isso? Porque ali tinha unção de Deus na mão de Eliseu. Diga glória a Deus. O homem de Deus, gente, tem unção na mão dele. Tem unção. É isso que nós temos que colocar nas mãos de Deus, a nossa fé, a nossa confiança. E o rei ali estava ali para vencer uma batalha. Observa bem que vinham o quê? Inimigos contra ele. Ele não tinha como vencer. E como Eliseu deu tantas vitórias para o rei, até na hora da sua morte, na morte de Eliseu, o rei foi lá buscar um socorro. Então depois preparou lá o arco, preparou a flecha. Disse Eliseu, vai lá no verso 17: abre a janela para o oriente. Ele abriu, disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória. Diga comigo assim: flecha da vitória. Qual é a nossa flecha hoje? Qual é a nossa flecha? Os nossos inimigos estão o quê? Aos nossos redores, tá? Você não vê eles. Você não vê seus inimigos, mas eles estão ao seu redor. A Bíblia mesmo fala, ensina, né? Que o diabo está ao nosso redor como um leão querendo nos devorar. Você não vê eles, mas eles estão do teu lado. São vários tipos de inimigos. E não somente na sua vida, mas na sua família. Às vezes você não é atingido, mas a sua família é atingida. Às vezes você ora, você está bem espiritualmente, você está orando, se consagrando, mas e a sua família? E a sua família está nas drogas? E a sua família que está nos vícios, na bebida alcoólica, no cigarro, na maconha? E a sua família que está nas baladas? E aí, como é que eles estão? Estão protegidos? Não, porque eles estão, na verdade, no território, no campo
diabo, estão nas trevas. Mas você, com a sua oração, com a sua flecha é a sua oração, você pode derrotar ele. Diga glória a Deus. Amém? Então, Eliseu disse, né? E disse, abre a janela para o oriente, e ele abriu, disse mais Eliseu, atira, e ele atirou, prosseguiu, flecha da vitória. Flecha da vitória do Senhor. Diga glória a Deus. Diga assim, eu tenho a minha flecha da vitória do Senhor. E repetiu, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirá os sírios em Afeca até os consumir. Disse lá no verso 18, disse ainda, toma as flechas, ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra e ele a ferirá 3 vezes e cessou. Olha bem, preste bem atenção nessa parte aqui que a gente vai entender legal muito bem isso aqui. Quantas vezes ele atirou o rei? 3 vezes. Os nossos inimigos são só 3. Os nossos inimigos não são só 10, 20, 30. Nossos inimigos são enormes, são muitos. São legiões. Nossos inimigos, gente, na verdade, é o diabo. Não tem jeito. São os demônios. Cada demônio é encarregado de uma maldição na vida da família. Cada demônio tem um desejo de destruir a família. Existe demônio para a doença, existe demônio para a vida financeira, existe demônio para a destruição do casamento, existe demônio de drogas, de cigarro, de cocaína. Cada um tem uma especialidade. Entendeu? Você vê como é que o mundo, né, espiritual, nós vivemos um mundo espiritual. Observa bem que eles têm organização, são bem organizados. E muito bem organizados. E muitas das vezes mais organizados que muitas igrejas. Por quê? Porque ele vai destruir. O trabalho deles é destruir. Ele não quer outra coisa, destruir, acabar com a família, acabar com a humanidade, fazer com que as pessoas não se convertam ao Senhor, ao Deus poderoso. Então o rei, sabendo que os seus inimigos vinham contra ele imediatamente saiu lá do seu palácio, foi até ao homem de Deus, né? Você está observando Eliseu, já doente, está praticamente morto. Mas mesmo assim, ele colocou a mão sobre a mão do rei, e aquelas flechas saíram com o quê? Com unção. Aquelas flechas saíram com poder, e vários inimigos foram derrotados, destruídos. Só que o rei, isso aqui que é o ponto importante. Só que o rei, ele só fez essas 3 flechas atingir o inimigo. Ele não perseverou. Ele não manteve, né, a confiança, a palavra do Senhor. É como muitas pessoas, elas começam a orar pela família, elas começam a fazer campanha pela família, mas elas não permanecem. Já está tudo bem, meu filho já saiu das drogas, meu marido já voltou para casa, já acabou o câncer, já acabou a doença, Gente, acabou, entre aspas. O diabo não vai se sossegar. Enquanto Jesus não voltar a esta terra, ele não vai parar. E nós também não devemos parar. Talvez você ponha aqui, a foto da sua família no altar, ponha a peça de roupa, ponha o pedido de oração, mas às vezes você para de orar, você para de lançar sua flecha, mas o diabo não para. Eu parei, o diabo continua. E ele continua mais ainda quando você para, porque não está dando nada que impede ele mais. Gente, enquanto nós estivermos nesta terra de vivente, né, nós temos que lutar pela nossa família, principalmente por nós. Observe que sexta-feira é o dia, né, da batalha, é o dia de obras macabras, é o dia de macumba, de feitiço, de destruição, entendeu? É o dia que quer acabar com a família, quer acabar com o casamento, são trabalhos, são várias coisas que
que é para destruir a pessoa. E tem muitas pessoas que estão acomodadas, não estão lançando as suas preces. Não, já orei, já busquei. Não é assim. Então o homem de Deus, o pastor, podia parar. Não vou orar mais não. Qualquer um faz a oração aí. Eliseu, mesmo na sua velhice, não parou. Diga glória a Deus. Nem estando à porta da sepultura, ele parou, levantou da cama, entendeu? Ele deu a ordem, mas foi lá, pegou a mão do rei, botou a mão sobre a mão do rei, ele ungiu as mãos do rei para que aquelas preces saíssem com força, com direção. A nossa oração tem que ter direção, diga glória a Deus. Tem que ter direção, não adianta você ficar acertando prece para tudo que é lado, tem que ter propósito, diga glória a Deus. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um propósito para um filho, um propósito para uma filha, um propósito para a minha viuvez, um propósito para o meu casamento. Eu não posso, parece que não vai acontecer nada, mas eu não posso parar, porque o nosso inimigo não para, entendeu? Então ele acertou quantas preces? Hein? Olha o verso 18. Disse ainda, toma as preces, e eles tomam. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, e ele as feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, olha que coisa, eu gosto dessa palavra, eu amo essa palavra, homem de Deus, mulher de Deus, olha aí. O homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, olha, ele não atirou as 3 preces? Mas o profeta Eliseu ficou revoltado. Por que ele ficaria revoltado, já que ele tinha atingido os inimigos, hein? Por que, gente? Por que seria? Vamos continuar? Diz assim, 5 ou 6 vezes, olha o que o homem de Deus está falando, 5 ou 6 vezes, deverias ter ferido. Então, ferirá de Ciro até os consumir. Porém, agora só 3 vezes feriu os Ciro. É esse ponto aqui que eu quero falar. Olha para mim. O rei, ou melhor, o Eliseu, o profeta, pediu para atingir as brechas 5 ou 6 vezes. O propósito era 5 ou 6 vezes. Amém? 5 ou 6 vezes. Mas ele atirou quantas? 3. E os inimigos morreram todos? Não. Claro que não. Porque o inimigo só cai, o inimigo só é derrotado quando você obedece a palavra. Ele foi até Eliseu foi lá, tá bom, vou fazer tudo aí para você vencer esses inimigos. Mas na hora, viu lá as vitórias lá, os inimigos caíram, caiu muitos inimigos, se acomodou. Olha para mim, gente, se acomodou. Às vezes a pessoa vê um filho, vê um marido, né, se libertar, entendeu? Das drogas, tá bom, agora largou as drogas, largou a bebida, largou isso, largou aquilo, tá ótimo, saiu do hospital, agora tá bem, acabou minha diabetes, acabou o câncer. Você acha que o diabo vai parar? Você acha que o diabo vai ficar assim, ó, vai cruzar as pernas e vai parar? Não vai parar. Por isso que o profeta Eliseu ficou irado, revoltado, indignado. Eu não te mandei você atirar 3 vezes. Eu mandei você atirar quantas vezes? 5 ou 6 vezes. E esse é o problema, gente, do mundo hoje. As pessoas não querem buscar para a sua família. As pessoas não querem buscar pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus netos, como se tivesse tudo que é uma maravilha, como se tivesse tudo, né? Diz, bem, não está, gente, não está, mas não está. Enquanto não estiver, ou você quer ir para o céu sozinho, ou você quer chegar lá no céu sozinho e olhar lá para baixo, ver o sofrimento da sua família, o sofrimento dos seus netos. Sabe o que eu diria hoje? Seria muito bom que ninguém tivesse mais filhos. Sabe o que eu estou falando? Era bom que não tivesse mais filhos, porque
que essa geração que está nascendo agora, crescendo agora, tem que ser de Deus, porque se não for de Deus, vai sofrer muito. Nós estamos, gente, vivendo os últimos dias do mundo. Está aí, ó, vendo aí, ó. O mundo está se preparando para o mal chegar, para o anticristo ou para qualquer coisa. Mas cadê os cristãos? Estão se preparando? Nós não estamos se preparando. Entre aspas, né? Alguns não estão se preparando. Nós temos que combater o bom combate até o fim. Nós não podemos, gente, parar e deixar a coisa ficar. Mesmo que o seu marido seja pastor, mesmo que o seu marido seja cristão, mesmo que a sua filha seja obreira, seja cristã, seja membro, seja o que for. A nossa batalha é grande, gente. A nossa luta é grande. Você está entendendo? Eles estão se preparando. A gente não pode falar aqui, mas você sabe que eles estão se preparando. Não se pode quase pregar nada mais nas redes sociais, porque estão bloqueando nossas mensagens. Estão bloqueando. Porque não quer que o povo saiba o quê? A verdade. O único lugar que você vai saber a verdade é onde? Na igreja. Porque nas redes sociais, se a gente falar alguma coisa, se a gente colocar alguma coisa, vai lá e bloqueia. Então você observa que nós temos a igreja para ouvir a verdade, para nós lutarmos e para nós lançarmos o quê? As nossas flechas. Nós temos que apontar nossas flechas contra os nossos inimigos. Na verdade, nós temos que apontar nossas flechas em todo o nosso derredor, porque o nosso inimigo está ao nosso derredor. Não adianta lutar depois que a coisa fica feia, depois que a coisa fica preta. Você está entendendo? Porque o mal está aí, está agindo a toda pressão. E se nós não se acomodarmos, se a igreja se acomodar, não adianta chorar depois, não adianta botar a culpa em Deus, não adianta botar a culpa no pastor, não adianta botar a culpa no evangelho. Não, a culpa é da própria pessoa que parou de buscar, que parou de orar. Deixou a sua família desprotegida. Entendeu? Eu oro aqui, ó, eu dou o meu joelho aqui nessa cruz, eu oro para as famílias, todas as famílias. Está tudo aqui, ó. Todas as famílias. Eu oro por todos. Entendeu? Às vezes antes de dormir, às vezes durante a madrugada. Essa noite eu vim para cá 1h30 para 2 horas da manhã, com frio. Mas e você? E a sua família? Você está fazendo isso? Ah, não adianta orar. Tem gente que está assim, ó, olha o que o diabo bota na mente da pessoa. Cuidado com isso aqui, ó, com a mente. Não adianta, adianta sim. Adianta sim. Adianta. Porque numa hora certa, na hora que Deus quiser, aí vai adiantar. Mas pelo menos você está orando, está fazendo a sua parte. Entendeu? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, olha, continuando aqui, o diabo está se levantando. Olha o que diz aqui, é muito importante. Eu estou falando de flecha, mas esse homem era tão homem de Deus, era tão santo. Olha o que diz aqui o verso 20, só para não esquecer. Morreu Eliseu. O sepultário. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Diga glória a Deus. Só quero, isso aqui não tem nada a ver com o que eu estava falando, mas você vê, gente, que o mesmo Eliseu morto, sepultado, entendeu? Já estava em idade avançada. Você vê que a última vitória dele foi na hora da morte dele. Até na hora da morte o homem venceu. E até sepultado, um morto ressuscitou. Diga glória a Deus. Colocaram um corpo, né? Uma pessoa, um homem que morreu, por cima do corpo dele, jogaram lá na mesma cova, na mesma sepultura, e o homem ressuscitou. Para você ver, gente, como é que o homem era de Deus. O homem tinha propósito com Deus. E nós temos que ter propósito com Deus. Diga glória a Deus.
Abre aí 1 Tessalonicenses 5. Abre aí. Só um versículo só. Já vou encerrar. Lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses. Nome difícil, né? Para a gente encerrar. Para você entender, gente. Eu quero que você. Gente, eu quero que você ore para a sua família. Mesmo difícil. Espera. Lúcia, abre aqui para mim quando eu estou falando, que ele me atrasa. Aqui, ó. Está aqui depois de Efésios, por aí. 1 Tessalonicenses. Quando você vai abrindo aí, deixa eu falar. Gente, é coisa muito importante que eu vou lhe falar. Por que as pessoas só vêm ao homem de Deus, só vêm à igreja quando o barco afunda, quando a situação fica difícil? Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa se acomodou lá atrás. Ela pensa que o diabo está dormindo. Ela pensa que os demônios estão dormindo. Eles não param, 24 horas sem parar. Aí eu pergunto, Deus está 24 horas sem parar? Deus está, e nós? Nós estamos a 24 horas? Eu até quando durmo, até quando estou dormindo, estou orando. Amém? Até quando eu estou dormindo, eu estou lutando. Porque o nosso inimigo não para, ele não dorme. Achará em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós não podemos parar. Eu não paro. Todo momento eu estou envolvido com alguma coisa de Deus, com uma oração, com uma palavra, com uma mensagem. Entendeu? Porque nós não podemos parar. Eliseu parou? Mesmo morto, mesmo sepultado, Eliseu não parou. Ressuscitou lá um morto. Mas o mais importante desta palavra são as flechas. Não foi Eliseu que atingiu as flechas. Porque Eliseu estava o quê? Já velho. Eliseu já estava na beira da morte, morrendo já. Mas ele pegou a mão dele e colocou sobre a mão do rei. Aquelas flechas saíram com poder. Aquelas flechas saíram com força e atingiram a terça parte dos inimigos. O rei se acomodou, olha para mim. O rei se acomodou, não mais lançou as flechas. Opa, já venci. Já derrotei meus inimigos, mas os inimigos vieram. Os inimigos vieram. E vieram quando Eliseu já estava o quê? Sepultado. Então você não pode se acomodar. Quem é o homem de Deus hoje? O homem de Deus hoje é o homem de Deus da sua igreja. O Eliseu hoje é o bispo Andrade. O Eliseu hoje é o que está na igreja, buscando, orando. Entendeu? Nós não temos tempo, gente. A gente só está na igreja, só orando, buscando. Nós já preparamos ali os pedidos, entendeu? Para levar para o monte, para queimar. Está aqui no canto, ó. A gente não para. É reunião de pastores, é reunião, é congresso. A gente está sempre, sabe, nos preparando para não ser pego de surpresa. A gente está sempre, querendo aprender mais, para ensinar mais, para ensinar a verdade. Você está entendendo? E às vezes a pessoa não aproveita. Entendeu? A gente tem que aproveitar. Ou tem culto lá, olha para mim. Tem culto lá na minha igreja hoje, da saúde. Vou orar para a minha saúde. Porque o diabo vai só te dar o quê? Coisa negativa. O diabo quer que você fique em casa. O diabo quer te botar dúvida. Você está com Covid. Você está com câncer. E se você for uma pessoa que aceitar, você vai ficar com câncer, vai ficar com Covid, vai morrer ainda. E o pior de tudo, vai perder a salvação. Porque a Bíblia diz que os covardes não serão salvos. Eliseu foi covarde? Não, ele lutou até na hora da morte. E nós temos que lutar até o último instante da nossa vida. Você pode não ganhar sua família toda para Jesus, mas pelo menos você vai poder falar: eu lutei até o fim. Diga glória a Deus. Eu lutei até a minha última hora. Eu vou lutar até a última hora. Aproveite os cultos, gente.
Aproveite as oportunidades, porque daqui a pouco não vai ter mais. Gente, estão preparando já tudo já. Será que você não enxergou que o diabo Satanás quer fechar as igrejas? Satanás não quer que o povo tenha um encontro verdadeiro com Deus. Será que você não está percebendo que o problema hoje do mundo não é, entendeu, o presidente, não é o Senado, é a igreja. É a igreja. É isso aí que é. O problema do diabo é isso, é a igreja. As igrejas, irmão, estão saindo do propósito de Deus. Muitas igrejas estão saindo do propósito de Deus, que é a salvação. Eu ouço muitas mensagens, como já falei para vocês. Às vezes eu ouço 1 hora de pregação, 2 horas de pregação, e eu não ouço uma palavra chamada salvação. Só se fala disso, daquilo, mas não se fala de salvação. As igrejas, desde de ficar firmes no propósito com Deus, elas estão se ajuntando às coisas do mundo. Você está entendendo? Então, Deus quer que a gente abra nossos olhos, porque até a nossa salvação pode ser perdida. Você tem que orar para a sua família. Você tem filhos, você tem marido, você tem esposa, você tem netos que não estão na presença de Deus. Como é que você pode se acomodar, gente? Eu não me acomodo. Você está entendendo? Eu não me acomodo, você não pode se acomodar. Eu não me acomodo. Entendeu? A gente tem que, às vezes, posso dar um conselho? Vou dar um conselho para você. Se você quiser, lá na sua casa, faz um culto lá, um culto familiar, me chama. Chama lá os parentes, chama os vizinhos. Não precisa nem vir na igreja, vamos até eles. Eles fazem um culto lá na minha casa. Eu vou lá, vai a pastora e vamos fazer um culto lá. Amém? Vamos dar oportunidade para eles virem até a igreja. Eu vou fazer isso. Entendeu? Eu vou fazer. Eu estou aqui à disposição. Estou aqui para trabalhar. Ninguém pode falar, esse bispo, esse homem de Deus me ajudou. Ele não me apoiou. Estou aqui à disposição. Entendeu? Pode marcar de noite, meia-noite, 2 da manhã. Não tem tempo para ser de dia, marca de tarde. Já que a gente está aqui, né, sem fazer nada da igreja, a gente vai lá, a gente quer fazer a nossa parte. Ninguém nesta terra vai poder falar, minha família não se esforçou comigo. A igreja da minha família não se esforçou comigo. Deus não me abençoou. Ninguém vai poder falar isso. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Diga glória a Deus. Amém? Vamos fazer a nossa parte. Eu quero fazer a minha parte, cada dia mais, mas eu não posso obrigar você a fazer a sua parte. Nós temos que cada um fazer a nossa parte. Ah, mas não pode se ajudar. Aqui não pode aqui. Os bares aí estão cheios aí, lotados. Como é que está os bares? Pode, a sua casa não pode? Hein? A Bíblia fala que aquilo que eu temia sobreveio. Eu não posso ter medo, gente. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode ter medo. Então vamos ler aí, 1 Tessalonicenses 5, só um versículo só, 17. Só isso só, mais nada. Tudo isso que eu falei, tudo isso aqui que eu orientei, dentro da palavra de Deus, está somente num versículo. 1 Tessalonicenses 5, 17. O que está escrito aí, gente? Orar e quê? Orar sem cessar. O que significa isso? Sem parar. Orar na sua casa, orar no seu trabalho, orar na rua, orar no banheiro, tomando banho, orando lá no trono, orando em todo lugar, sem cessar. Senhor, repreende o mal. E principalmente recebendo a palavra de Deus. Gente, o que é a flecha? E agora? O que é a flecha? O que significa a flecha? Hein? Vamos lá, quem sabe o que significa a flecha? Hã? Quem falou aí, fala mais alto. Como é que é? Fala aí, você. Quem? A palavra. Diga glória a Deus. A palavra. A sua palavra tem que
força, poder. Mas como que eu vou ter a palavra se eu não ouço a palavra? Qual é a armadilha do diabo? Não vá para a igreja. Porque já está proibindo nas redes sociais. Já começou a proibir, tá? Olha quantos pastores aí estão sendo bloqueados nas redes sociais. Estou esperando me bloquear. Porque eu coloquei bem lá. Eu coloco e vou continuar colocando. Eu sou contra LGBT. Acabou. Entendeu? Acabou. Eu sou contra. Se quiser me bloquear, pode bloquear. Eu posso perder o Facebook, mas não perca a salvação. Diga glória a Deus. A gente tem que falar a verdade, gente. Tem que falar a verdade. Se você não falar a verdade, você não é filho de Deus da verdade. É filho de quem? Diabo. Do diabo, porque o diabo mente desde o princípio, ele é mentiroso. Por que Eva foi enganada? O diabo mentiu para ela. Por que as pessoas estão saindo das igrejas? Por que as pessoas estão procurando as igrejas de portas largas? Porque o diabo está mentindo para ela. Ela está confiando em palavras do homem. Ela não está confiando na palavra de Deus. Qual foi o dia que nós não pregamos a palavra de Deus? Todo dia que prega. Então, você tem que acertar a sua flecha. A flecha é a palavra de Deus. Você tem que falar para o diabo: diabo, aqui não. Na minha vida, na minha família, na minha casa, não. Aqui tem um rei. Aqui mora o rei da glória. Diga glória a Deus. Mas a flecha tem que ter o quê? Hein? Por que o homem de Deus botou a mão lá na flecha? Para a flecha, o rei era fiel? Não. Mas o homem de Deus, quando bota a mão, faz a oração, aí tem poder. Por isso que Eliseu botou a mão em cima da mão do rei, para aquelas flechas ter poder. Mas ele não obedeceu. Só acertou quantas vezes lançou a flecha? 3 vezes. Aí o homem de Deus falou, né, para fazer assim. Eu falei para você fazer 5 ou 6 vezes. E esse é o problema de muitas pessoas. Ela quer fazer do jeito dela. Nem eu faço do meu jeito. É do jeito de Deus. Diga glória a Deus. Se Deus falou, é 10 vezes, então vou fazer 10 vezes. É para orar de manhã, vou orar de manhã. É para orar de madrugada, vou orar de madrugada. É para vir para os cultos, eu vou vir para os cultos. Se é para botar a foto da minha filha, do meu filho, do meu parente, seja quem for, eu vou colocar. Se é para orar de madrugada, eu vou orar. Se nós obedecermos, com certeza, meu irmão, é impossível você ser derrotado. Porque você tem que entender que a sua oração, a nossa oração, protege a nossa família. Diga glória a Deus. Agora, se eles vão ser convertidos, se eles vão ser salvos, aí depende de outra coisa, o nosso testemunho. Amém? O nosso quê? Testemunho. Tem que ter testemunho. Você pode dar a vitória para ele, mas o testemunho e a salvação. Como é que eu posso salvar a minha família se eu não se preocupo em buscar Deus? Se eu não me escuto, se eu não priorizo a minha vida com Deus, aí fica difícil. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha família tem que ver em mim, realmente, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? Coisa que está se tornando difícil hoje em dia. Está ficando difícil. E o cinto vai apertar mais ainda. Você vê, são times aí de futebol, aqui eu posso falar, aqui não pode proibir não, amém? São times de futebol, são lanchonetes, são redes de televisão, tudo apoiando aí a obra do diabo. Não é preconceito não, gente. Está na Bíblia. Deus criou o homem e criou a mulher, não tem outro sexo. Isso é obra do diabo. O diabo criou isso. Aí tem gente que tem medo de falar, eu não sei não. Porque a verdade tem que ser pregada. Está aí, ó. Por que o nosso presidente é perseguido, hein? Por quê? Por que ele é tão perseguido? Por que todo mundo fala que os aumenta, a culpa é dele? Não tem culpa nenhuma, meu irmão. Porque estão preparados, estão querendo derrubar ele. Estão querendo derrubar ele para colocar lá, sabe quem? Um anticristo. Um dos anticristos. Para liberar tudo. Por que
muitas perseguições sobre a igreja. Só com a igreja que persegue o diabo. A igreja que não persegue o diabo, está crescendo, está desenvolvendo, está enchendo. O que adianta encher a igreja da terra e não encher a igreja do céu? Olha, gente, eu vi um demônio, uma pessoa manifestando um demônio. Eu vou mostrar para vocês, hein? Ver se eu consigo preparar e mostrar aqui. Pessoa, o homem manifestado com um demônio falando. É ou não é? É. Fala aí, pode não falar, é ou não é? É. E o demônio falando assim, ó, lá embaixo, aonde estou, tem mais crente do que propriamente pessoas que faziam as coisas erradas. Verdade. Aí o pastor falou, mas lá embaixo. Outra voz, naquela voz demoníaca, eu tenho enganado muitos. Pessoas que estavam na igreja. Pessoas que estão na igreja, estão tudo aqui comigo aqui, ó, estão comigo. Ó, não busca o homem não. Sabe que o diabo que fala, né? Chama o Senhor Jesus de homem, né? Não busca o homem não, está tudo aqui na minha mão. Estou acabando com a família. Estou acabando com tantas pessoas. Tem igreja que está assim, ó. Gente, não posso nem falar isso, porque está filmando. Porque uma pessoa me pediu para filmar o culto para ela, né? A Vânia pediu, pô, já que não vai ter culto à noite, filma para mim, vê até que foi de manhã, quando foi? Foi, orei ela, ungi ela, abençoei. Já que eu não posso, porque eu estou trabalhando, quando a pessoa quer, meu irmão, ela dá um jeito. Quando a pessoa não quer, ela arruma desculpa. É porque o diabo já está na vida dela. O diabo já está enganando ela. O diabo quer a nossa alma, gente. O diabo quer, na verdade, que a gente cria desculpas para não buscar a Deus, para não ouvir a palavra. Você não vai ouvir a palavra, você vai dizer isso. E a pessoa diz, obedece, mas não obedece a Deus. Então, esse demônio falando, eu vou botar isso na rede social, para todo mundo ver. O demônio falando, tem igreja que está aqui, ó, comigo. Ó. Olha aqui, escuta o que eu estou falando. Se eu mostrar para vocês, eu vou ficar em cabo. Tem igreja que está aqui na minha mão. Ele está falando de pessoas, igrejas inteiras, uma igreja inteira. Depois eu vou falar por quê. Mas está assim, ó, cheia. Porque também não prega o quê? Salvação, não prega a verdade. Não parte de frente, né? Está errado. Gente, nós temos que acertar nossas brechas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Acerta as suas brechas, não tenha medo. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? O arrebatamento já está acontecendo. Você acha que o arrebatamento vai ser? Escuta o que eu estou falando. Quantos pastores por essa semana? Quantos pastores estão com eles? Quantos pastores estão internados? Entendeu? Só esperando a ordem de Deus. Se Deus quiser, volta. Se Deus não quiser, pelo menos vai para o céu. E quantas pessoas também estão internadas, incubadas, mas não tem Jesus na vida delas? O pior não é morrer. O pior é morrer sem Cristo. Então Deus está levando aí. Olha as pessoas de Deus que o diabo já levou aí. Olha as pessoas de Deus que ele já levou já para a glória. Olha as pessoas que o diabo já levou. Sem salvação. Tenha medo de nada. Tenha medo de uma coisa. Tenha medo só de uma coisa. De perder a sua salvação. Amém? Não tenha medo de perder. Nada neste mundo. Tenha medo só de perder uma coisa. A sua salvação e da sua família. Sua família tem que estar no altar. Sua família tem que estar aqui, aos pés de Jesus. Entendeu? O que representa essa cruz aqui, hein? É o sangue de Jesus que desceu, que caiu daquela cruz por nós. Derramou seu sangue por todos nós. E até hoje muitas pessoas não valorizam. Muitas pessoas hoje não reconhecem. Mas isso vai ser cobrado. Por isso que o diabo está falando. Tem muito crente lá embaixo. Mas por que estão lá embaixo? Não buscaram o homem.
Viviam na desculpa, estavam preocupados com as coisas do mundo. Está lá comigo, ó. Está lá comigo, ó. Está lá comigo. Eu preguei essa semana aí nas redes sociais sobre Lázaro e o rico. O que o rico pede lá no inferno para Lázaro que estava lá no céu? Pede a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Às vezes a pessoa pensa que isso é brincadeira. Não, é verdade. Entendeu? A gente tem que ter mais tempo para as coisas de Deus do que mais tempo para nós mesmos. Porque a gente sabe que tudo que nós pregamos aqui é verdade. Eu não prego aqui um livro de nenhum autor famoso, eu prego aqui a palavra de Deus. Então nós temos que buscar libertação. Amém? Então dá uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Diga glória a Deus. Amém? Cuide da sua família, mas primeiro cuide da sua salvação.